Momento do Discipulado. Um aspecto que eu considero muito significativo no aprendizado da pessoa que está começando a vida espiritual é ser ensinada quanto ao valor correto do templo. Religião é na igreja, diz o diabo. Muitos líderes repetem, muitos pastores gostam. É cômodo para um líder, um pastor, assumir alguns horários de reunião ali no templo, na igreja, e ele acha que está cumprindo a obrigação. E chama o povo todo para vir, todos têm que ouvi-lo e todos têm que vir ao templo para assistir a reunião, assistir suas falações e deixar suas ofertas ali, deixar o dinheiro. O mundo está mudando. As pessoas estão andando com menos dinheiro. Os cartões de crédito, as contas bancárias virtuais e agora o Pix, tudo está fazendo a coisa mudar. A igreja estão tentando se adaptar para não perder a oferta das pessoas, porque nesse sistema de templo, igreja-templo, a pessoa vai dar a oferta se ela estiver ali debaixo da influência religiosa. Se ela for para casa, provavelmente ela não vai contribuir mais. Então, os líderes precisam trazer as pessoas para o templo. Isso é totalmente contrário ao que Jesus ensinou, contrário ao que a Bíblia nos traz sobre a vida cristã. Nós temos que ensinar ao discípulo o caminho do Senhor, um relacionamento com Deus e com o seu próximo, e não que ele fique dependente do templo, das reuniões da igreja. O discípulo não tem que depender do templo e das reuniões, tem que depender de Deus e se relacionar com seu líder, seus irmãos e com outras pessoas que ele vai tentar ganhar para Jesus também. Isto é o que precisa ser ensinado ao discípulo. Mas não é o que as igrejas estão fazendo, porque imagine você, uma igreja que tem a maioria de seus membros trabalhando, indo, evangelizando. O templo fica vazio. E aí? O templo vazio não vai dar satisfação a quem está lá na frente, não vai fazer um grande auditório, não vai colaborar com a vaidade do falador lá da frente. Um templo vazio é um problema. Mas se os crentes cumprirem a ordem do Senhor, o templo vai ficar mais vazio, sim. Mas os líderes não gostam. Eles querem ter todo mundo debaixo das asas, nem que seja para fazer nada. Crentes acomodados, mas que estejam debaixo das asas deles. Você vê como a ira de Deus se voltou contra os líderes em toda a história do Antigo Testamento praticamente, e continua na era do Novo Testamento. E por que a dispensação da graça está chegando ao fim? O cristianismo se degenerou praticamente no mundo inteiro. Ao invés de ser um fermento, um sal salgando a terra, uma influência no mundo, um poder de Deus para a salvação de pessoas no mundo inteiro, virou uma religião centrada em templos, com grandes líderes sustentando a vaidade deles através das multidões ajuntadas. Uma multidão ajuntada não é igreja. Igreja é um povo edificado, compromissado, cada pessoa sabendo o seu lugar, a quem se liga, a quem vai dar contas da sua vida, de quem recebe o alimento espiritual. A pessoa precisa aprender na obra de Deus de quem receber alimento espiritual, porque há muito alimento contaminado, há muito veneno por aí sendo transmitido em nome de cristianismo para sustentar a vaidade de alguns líderes. Cada um precisa estar alertado sobre isto. Mas quando é que começa esse processo? É logo no início.
Logo no início, para começar, a ordem de evangelizar é com ide e não vinde. O templo e reuniões de igreja não são para evangelizar. Não, não e não. O povo de Deus é chamado para adorar a Deus e não para evangelizar. Evangelização no templo, em reuniões de igreja, está tudo errado. Isso é contrário ao que Jesus falou. Ide, vocês vão lá onde as pessoas estão para evangelizá-las lá. Hoje as igrejas tragam as pessoas para serem evangelizadas aqui dentro do templo. Não dá certo, não dá bons resultados, atrapalha a alimentação dos outros que precisam de um outro alimento e os resultados são muito pobres porque as pessoas estão cada vez mais vacinadas contra ir à igreja. Cada vez fica mais difícil levar pessoas naturais, pessoas não convertidas ainda, às igrejas. As igrejas raramente hoje em dia têm visitantes e principalmente em quantidade significativa. Para evangelizar é lá onde as pessoas estão, tem que ir, amar, gastar tempo, ajudar as pessoas a esclarecer, trazer a presença de Deus, orar com elas. Quando uma pessoa toma a decisão de seguir o Senhor, a pessoa diz, bom, agora vamos aprender a ser dependente de Deus. Precisa ser discipulado, ensinado nas coisas básicas da fé cristã. O valor da Bíblia, como ler a Bíblia, vida de oração, a comunhão, o batismo, o compromisso com os outros irmãos, o culto a Deus. O discípulo tem que ser ensinado, o novo convertido, logo no início. Mas hoje também não se faz isso. Quando eventualmente uma pessoa toma a decisão de vai lá para a igreja, vai para a igreja, se junta lá com os outros e fica lá. A pessoa fica perdida numa reunião de igreja. Um crente novo, uma pessoa que tem pouco conhecimento de Deus, fica perdida numa reunião de igreja. Ele aprende apenas a assistir àquela reunião. O tempo passa e ele continua somente assistindo, porque ninguém ensinou para ele o que é adorar a Deus, entrar na presença de Deus com sacrifício vivo. Não, ele não é ensinado sobre isso. Ele é ensinado a ir para o templo, para a igreja, para a reunião, onde os outros estão. E não vai crescer espiritualmente se não tiver discipulado. Portanto, nós precisamos ensinar ao novo convertido, ao discípulo, o valor do templo. Olha, o templo não vai ajudar em nada a sua vida espiritual. Você não vai crescer espiritualmente só assistindo reunião. Você tem que se ligar a uma pessoa, ter um líder. Provavelmente quem evangelizou você vai cuidar também, porque a ordem de Jesus é essa, evangelizar e discipular. Se você só evangeliza, dá pela metade a obra. Se uma pessoa foi evangelizada, mas não foi discipulada, a obra foi pela metade. Então alguém tem que discipular essa pessoa, ensinando a guardar tudo que Jesus mandou. O que é o discipulado? É um contato pessoal ensinando tudo que Jesus mandou obedecer, não somente crer. Mateus 28, 18 a 20 traz isso assim de uma forma bem clara. O que às vezes a gente quer ensinar a pessoa é acreditar em Deus, é crer. Mas o que o Senhor manda é ensinar a obedecer. O líder, o discipulador, tem que acompanhar o discípulo e verificar se ele está cumprindo, se ele está obedecendo aquilo que foi ensinado. Nós ensinamos da parte de Deus, não é da nossa opinião, da nossa vontade. É aquilo que Jesus mandou. Vamos verificar se a pessoa está obedecendo. Isso é o que Jesus mandou a gente fazer. Tem que ser ensinado que o templo não resolve o problema de ninguém. A reunião da igreja no templo não edifica ninguém. A reunião da igreja no templo não discipula, não cuida, não resolve problemas. Tem que ser ensinado isto desde o início. Bom, em 1 Reis, no capítulo 8, o Salomão, inaugurando o templo, valorizou o local
o templo como um local onde as pessoas viriam orar e buscar a Deus. E aquela seria uma casa de oração para todos os povos. Isso foi muito interessante, a visão que Salomão teve. Aquele templo seria um centro de adoração para todos de Israel e seria também um motivo para estrangeiros, outros, virem conhecer o Senhor. Muitos pregadores e crentes se baseiam nisto para dizer que hoje as pessoas têm que ir ao templo. É bom a gente lembrar que nós estamos em uma outra dispensação, é o Novo Testamento. O templo era um só e era o centro daquela antiga aliança, com toda certeza. Mas em nossos dias, nós somos o templo de Deus. E o próprio Salomão diz no versículo 27, de fato, Deus habitaria na terra? Não. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ou seja, Deus não caberia no templo, muito menos hoje em nossos templos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é uma realidade. Mas Deus habita em nós pelo Espírito Santo. O discípulo tem que ser ensinado a ser um templo, ter um relacionamento pessoal com Deus, através do Espírito Santo, e buscar, inclusive, testemunhar com poder, buscar ser batizado com o Espírito Santo para testemunhar com poder. Ele é templo. E onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, eles são casa de Deus, onde Deus habita. Em qualquer lugar onde 2 ou 3 estarão reunidos no nome do Senhor, em qualquer lugar. Foi o que Jesus deixou claro para aquela mulher samaritana em João no capítulo 4. Não é Samaria, não é Jerusalém, é em todo lugar que se adora a Deus em espírito e em verdade. Adoração verdadeira é quando você se reúne com 2 ou 3 pessoas e ali consagra aquele tempo, o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo a Deus. Invoquem o nome de Deus. Ali é uma casa de Deus onde o Senhor quer habitar em espírito. Isso tem que ser ensinado ao discípulo no início. Não adianta ir ao templo, à reunião da igreja. Ele tem que ser templo, se reunir com outros e buscar a Deus com o coração sincero. Quando ele está junto com o líder dele, ele vai sendo orientado, corrigido, ajudado, e esse aprendizado vai ser muito, muito importante. O discípulo tem que aprender a depender de Deus sempre, todo dia, em todo lugar, sempre buscando a Deus, individualmente e junto com outros também, 2 ou 3 reunidos. Não é para ir buscar a Deus uma vez por semana, não tem esse negócio de dia de guarda, isso é da antiga aliança. O discípulo tem que aprender a buscar a Deus todos os dias, em todo lugar, com todo o seu coração. Tem que aprender isto, e não é no templo. A ideia de templo escraviza as pessoas, bitola, limita as pessoas e a ação de Deus, distorce o cristianismo, fazendo pessoas acreditarem que Deus só se interessa pela reunião lá no templo. Nós precisamos ser uma família. O discípulo precisa ser ensinado a ter um relacionamento pessoal com Deus, com seu líder, com os outros irmãos e com pessoas que Deus colocar no seu caminho para ele ajudar. O discípulo precisa ser ensinado e o templo não ensina. As reuniões são acomodação espiritual, é uma maneira cômoda de aquietar a consciência dizendo que estão fazendo alguma coisa para Deus. Estão fazendo o quê? Reunião.
Que tipo de reunião? Um ajuntamento. É um ajuntamento, lá qualquer coisa. Palavrinha para um, canta aqui, dá lá e tal, pronto, termina a hora. Deus abençoe a todos. Fizeram um ajuntamento sem propósito, sem objetivo, sem resultados, mas aquietaram a consciência de todos, achando que fizeram uma grande coisa. Isso precisa ser ensinado. Se você for ao templo e não estiver no Espírito de Deus, não adianta. Se você for ao templo de mãos vazias, sem adorar a Deus, não adianta. Se você for ao templo para ficar do lado de fora batendo papo, como muitos ficam, não adianta. Se você for ao templo e o seu pensamento estiver longe, o celular na mão distraído, não vai adiantar nada. Se você for ao templo não adorando a Deus, não abrindo a boca para louvar, não se concentrando ali no Senhor, também não vai adiantar nada. Se você for ao templo ouvir bravata de quem está lá na frente contando vantagem, não vai adiantar nada. O discípulo tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Tem que ser ensinado no início. Então, na prática, eu diria o seguinte: você está discipulando alguém, marque uma hora para conversar, esclarecer, mas não fique só nisto. Diga agora, vamos adorar a Deus, se reúna, ainda que sejam só os dois. Se houver mais um quarto, tudo bem. Mas você se reúna naquela hora, invoque o nome do Senhor, ore, adore, cante, louve, glorifique, abra o coração, receba visões e revelações de Deus, invoque a presença de Deus. Isso tem que ser feito. Eu vejo muitos que fazem uma parte, você conversa com o discípulo, ensina o discípulo, mas você não ora com o discípulo. Você não dá um culto a Deus junto com o discípulo. Isso é necessário, nem que seja por 15 minutos, meia hora, mas é necessário. Ensine ao discípulo o valor correto do templo. O templo somos nós, a comunhão com Deus em todo lugar, adoração verdadeira tem que ser feita em espírito, em qualquer lugar, mas tem que ser feita. É o primeiro mandamento e o segundo mandamento dos 10 mandamentos. Isso precisa ser ensinado ao discípulo, praticando. Então você, quando estiver com alguém, orientando, discipulando, faça também um culto a Deus, ensine o valor da comunhão com Deus a essa pessoa que você está discipulando.